ao Teatro da Paz. Eu tô aqui na Praça da República, no dia da tradicional feirinha de domingo. E o que isso tem a ver com o episódio de hoje? É que a sua próxima dose de diálogo e inspiração vai falar de um cheiro muito específico de feira, pimenta. Mais precisamente, pimenta do reino. Portanto, seja bem-vindo ao seu Café com Drummond de hoje. Eu não sei você, mas eu sempre desconfiei da gastronomia sem tempero. Há quem prefira o sal, tem quem goste de um tempero de feira. Eu foco mesmo é na pimenta. Faz toda a diferença. E eu não estou falando somente sobre a gastronomia. Pessoas que sabem dosar a pimenta certa conseguem encontrar um equilíbrio fundamental para a vida. E qual não será a sua surpresa agora? Vamos falar sobre pimenta, pimenta do reino. E é claro, o plano de fundo, a história de vida de uma mulher extraordinária. O Café com Drummond de hoje tem a honra de receber Tainara Vasconcelos, ela que é desenvolvedora da Dinam, pimenta do reino, que de forma sustentável e absolutamente incrível construiu algo transformador. Raiz paraense de verdade. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Olá, Isis, muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui e a gente vai falar sobre esse tempero e toda essa jornada por trás disso. Olha, eu estou muito feliz com esse encontro. Quando eu conheci a sua história, eu fiquei ansiosa para trazer para o Café com Drummond, porque o café ele tem justamente esse objetivo: tratar de maneira profunda a história que fez nascer algo que as pessoas veem embalado numa prateleira. E com a Dinam não seria diferente. Eu conheci o seu trabalho num evento aqui da cidade e percebi que, para além do resultado do produto que você gera, que tem obviamente toda uma história por trás, existe muita determinação. Uma jovem pujante que olha para o desafio e para o obstáculo com muita certeza de que eu não sei ainda qual será a solução, mas eu sei que a gente vai encontrar. Então, para que as pessoas te conheçam, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Tainara? De onde você veio? Para que a gente possa começar essa história. Então, a Tainara, Isis, é filha de uma dona de casa que veio do Maranhão para ter uma vida melhor aqui no Pará, aqui no Sudeste, e de um eletricista. E eu cresci vendo a minha mãe se dedicando, muitas vezes se anulando para criar a gente, né? Eu e mais 3 irmãos. E eu, então, nasci dentro de uma casa onde eu ouvia a minha mãe falar muito sobre o estudo, né? Infelizmente, ela não teve a oportunidade de estudar, então ela sempre incentivou a gente a estudar. E eu lembro que ela falava que era o que ela poderia deixar pra gente e era o estudo. Então, eu cresci dentro de um lar onde eu sabia que, através do estudo, eu iria conseguir ter uma vida melhor, eu iria poder ter uma profissão e eu poderia, de alguma forma, né, ser alguém na vida, como a gente fala. E ali eu sou filha de Parauapebas, nascida e criada em Parauapebas, e eu sempre tive uma ambição por trás. Por mais que nasci ali, sempre foi pra gente muito difícil, uma infância muito feliz. Graças a Deus eu vivi minha infância, brinquei muito, me diverti muito, mas ao longo da trajetória, na adolescência, comecei a observar que eu poderia fazer algo mais. Então eu comecei a observar uma ambição dentro de mim que me movia para fazer coisas grandes, e ali começa o início da minha jornada de transformação, onde eu começo a me desenvolver, né, o Tainara profissional, até no final eu me encontrar com o empreendedorismo de impacto em 2021, e é quando a gente começa a desenvolver a Dinam e eu começo a me encontrar de verdade, e é onde eu falo hoje, né, eu tenho o melhor trabalho do mundo, que é trabalhar com impacto, trabalhar com a transformação de vida de pessoas, trabalhar com sabores que faz a diferença em um prato. Olha, quando a gente revisita a nossa história, não tem como a gente não questionar quem eram essas pequenas meninas lá atrás. Sim. Você é uma jovem, você tem 23 anos, você tem uma longa trajetória pela frente, mas eu não gosto desse de, você ainda tem muito a viver, porque parece que há um desmerecimento no que você já viveu até aqui.
E eu tenho certeza que você já viveu muito mais do que centenas de milhares de pessoas que vivem deixando a vida levar. Não como diz a música, mas de uma forma insossa, de uma forma destemperada, para fazer alusão à pimenta. E, de alguma forma, aquelas características da infância e da adolescência, elas nos moldam. Seja porque era uma dificuldade e você precisou trabalhar para mudar, ou porque era algo que te tornava única. E eu fiquei muito curiosa para saber, você foi uma criança adolescente tímida, você já era expansiva, como era esse seu comportamento naquele momento? Eu era uma criança tímida. Eita! Era. Eu era tímida e eu tinha que ter somente aquela minha melhor amiga e pronto, o resto da sala eu tinha super vergonha de conversar, de interagir, mas no meio do caminho, mas só mesmo na escola, com os primos ali, era uma outra... Tudo em casa. Tudo em casa. Mas aí no meio do caminho, né, já no início ali da adolescência, né, que eu comecei a interagir um pouco mais, percebendo que eu precisava me comunicar melhor, que eu teria que superar esse desafio. Eu ainda até hoje sou tímida, mas nos lugares certos eu entendo que eu preciso conversar e etc. Mas aquela Tainara lá do início, às vezes eu fico me comparando, né? Como eu cheguei até aqui, porque de fato eu era muito tímida. Não tinha coragem de nem na frente na escola apresentar os trabalhos. Ficava tremendo no papelzinho, naquela época a gente podia usar papelzinho, né? E eu ficava tremendo, com muito medo de falar em público, mas houve, né, com muitos testes, com muitas outras experiências que eu fui tendo no meio do caminho e fui melhorando isso. Olha, não, e a sua oratória é invejável e eu digo que se metade dos jovens, e aí falando dessa nova geração agora, que está na fase dos 16, 17 anos, se essa geração tivesse um olhar realmente estruturado para a importância da comunicação, seja para com os familiares ou colegas de turma ou para um início de mercado de trabalho, certamente a gente teria um futuro um tanto quanto mais promissor. E eu percebo que as pessoas deixam isso um pouco de lado, deixam para se preocupar só quando já estão lá no mercado de trabalho. Mas eu vejo que a vida, ela nos empurra para esse desafio, principalmente num contexto feminino. Porque ser mulher é muito difícil, ser mulher empreendedora mais ainda. E no seu caso, ser mulher empreendedora num contexto de economia sustentável, eita que os desafios eles não param, porque há um preconceito muito grande com essa área. Tem gente que acredita que é um contexto muito ideológico e idealista. De alguma forma, é como se você estivesse tentando transformar o mundo. E aquelas pessoas menos desenvolvidas e menos conhecedoras da área podem olhar e falar, essa aí vai aprender um dia, vai entender que não é bem assim que a banda toca. Só que você, junto à sua irmã, vocês rompem barreiras todos os dias. E aí eu queria começar a desenhar a estruturação da Dinan. Da onde o contexto de Pimenta do Reino surge, qual foi esse start, a sementinha plantada para que de alguma forma nós estivéssemos aqui hoje? Sim, Isis, a Dinan surge em 2021, no final da pandemia, aquele momento conturbado que todo mundo estava vivendo, sem saber como iria ser o novo normal. E a Dinan surge dentro de um programa chamado Inova Up, uma iniciativa da Fundação Vale, onde a gente é muito grata por toda a experiência que a gente viveu. Foram mais de 2 anos, desde a ideação, do despertar, na verdade. Foi ali no despertar que a gente teve esse encontro com o mundo do empreendedorismo de impacto, de startups, de inovação, que pra gente aqui era totalmente outro mundo. Era algo que eu via na TV, falando sobre startups, bem distante sobre sustentabilidade, mas não fazia parte da minha realidade. Mas ali dentro do programa, dessa fase inicial, desse despertar, a gente teve esse estalo para um novo mundo onde a gente poderia ser protagonista e a gente poderia estar desenhando essa nova história. E a Dinan surge através de escuta com produtores que de fato passam pelas dificuldades da cadeia produtiva da pimenta, e a partir disso a gente começa a colocar a mão na massa e construir a Dinan, então se propondo a resolver os desafios da cadeia produtiva da Pimenta do Reino, desde o método tradicional, que tem a derruba das árvores,
árvores e trazendo uma tecnologia da Embrapa, que a gente planta uma nova árvore, então de forma sustentável produzir pimenta, até o escoamento dos grãos, fazendo com que mais pessoas pudessem experimentar essa pimenta do reino, que é o nosso diamante negro da Amazônia, resgatar essa mensagem para que elas pudessem ter em suas casas, no seu lar, uma pimenta saudável, saborosa e sustentável. Tudo ali. E ao mesmo tempo contando uma identidade, né? Contando uma história por ali. Ai, gente, eu tenho tantas perguntas, meu Deus. Eu vou fazer muitas perguntas, viu? E a gente vai costurando aqui esse papo cheio de tempero. Por que pimenta? Eu faço essa pergunta porque talvez você diga, eu já gostava do campo, eu já gostava de pensar ali no plantio ou em ideias sustentáveis, mas em algum momento você precisou escolher um produto. Por que a pimenta? Isis, quando a gente começou dentro do programa, a gente tinha algumas opções, né? A gente começou a ser estimulados a observar os problemas e tentar buscar soluções inovadoras. Tinha a cadeia da pimenta, mas também tinha a cadeia do cacau. Só que o que me chamou a atenção foi olhar e ver a importância da pimenta para o estado do Pará. A gente é o segundo maior produtor e exportador no Brasil. Somos? Somos. E o Brasil é o segundo maior produtor e exportador mundial. E aí eu ficava me perguntando como um tempero que é tão tradicional, que o mundo inteiro conhece, a gente tem no Pará um papel de destaque, ele ainda é produzido de formas que derruba árvores, tem todo um ônus na cadeia produtiva. Como esse produtor que dá a vida dele para produzir pimenta não é remunerado da forma correta, não recebe assistência técnica da forma correta. Então, os desafios, o tamanho dessa cadeia e o impacto dela no Pará foi o que nos motivou a escolher a cadeia da pimenta e falar, a gente vai resolver. Eu lembro que no meu primeiro pitch, o pitch é uma apresentação rápida, né, muito utilizada nas startups. O meu primeiro pitch, em dezembro de 21, que foi quando a gente apresentou a Dinan e a gente passou no programa, eu lembro que eu falei que a gente iria revolucionar a cadeia da pimenta do reino. Eu lembro dessa frase. E é incrível, porque o que eu estava querendo dizer ali por trás era que o nosso objetivo é fazer com que esses problemas, eles sejam solucionados. Levar essa solução para campo, fazer com que o produtor tenha uma vida digna, transformar a vida das pessoas. E foi ali, por causa desse desafio, desse problema e do tamanho da importância dela para o estado do Pará. E a gente abre um leque de pensar no problema de dentro para fora, porque eu percebo que, principalmente em tempos de rede social, as pessoas elas querem solucionar coisas não pela solução em si, mas pelo impacto mercadológico que isso pode gerar, quase que um impacto marqueteiro. E tá tudo bem fazer marketing, eu acho que a venda ela acontece a partir daí, você tem que ter uma imagem criada para construir lucro, afinal não é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização que busca o lucro porque é o seu meio de sustento e você tem toda uma cadeia para sustentar. Mas qual é o porquê, né? Da onde nasce? E aí a gente inverte a lógica, ao invés de pensar no que é mais lucrativo, qual é o maior problema, porque a partir de uma solução inovadora você também vira referência. Tem uma pesquisa que eu gosto muito de analisar com uma certa frequência, que ela fala sobre as principais características bem vistas no mercado de trabalho. E esse recorte ele é feito de 5 em 5 anos. E já há bastante tempo que essa pesquisa aponta a resolução de problemas complexos como o número 1. Seja um recrutador, uma empresa ou até alguém que busca investir num negócio, quer saber que aquela pessoa por trás da mão na massa, ela é uma pessoa capaz de resolver problemas. E para resolver problemas, você precisa gostar do problema. Você tem que olhar para ele e falar, comigo não. Relaxa que a gente vai encontrar a solução. E você é uma moça jovem. Como é para você lidar com isso? Porque o mercado, primeiro, ele ignora, depois ele descredibiliza, depois ele ri. Aí, por fim, quando você começa a ter resultado, alguém fala, olha, não é que ela tinha razão, só que demora. E a gente não tem tempo para sofrer esse luto, às vezes, da rejeição. Como você construiu essa força para fazer o que precisava ser feito? Isis, é se apaixonando pelo problema, como você falou, e também pela jornada.
Porque a gente, então, começa a fazer os planos, se apaixona pelo problema e tem as grandes metas. Mas só que a gente tem que parar e observar, e eu cheguei nessa conclusão, felizmente, que eu vou passar mais tempo na jornada, no processo, do que em si desfrutando daquela meta ou daquele objetivo. Então, quando eu tomei consciência disso, ficou, entre aspas, mais fácil. Então, tem um problema, ok, esse problema tem solução, de que forma eu posso resolver? Precisa de recursos financeiros, ou então material, então eu conheço alguém que pode me ajudar? Esse pensamento de começar a encarar, de gostar dos problemas, eu estou pronta para resolver, e se eu não saber como, eu posso buscar alguém para me ajudar, fez total diferença. E saber que eu vou passar mais tempo nessa jornada, que vai ter problemas diários, também faz diferença nessa mentalidade, porque a gente acaba sendo mais resiliente. A gente acaba sendo mais persistente, né, naquilo que a gente acredita e sabendo que faz parte da vida e que eu tenho que superar. E eu superei esse problema aqui, vai vir outro maior, e isso faz parte porque mostra que eu estou crescendo também. É um ciclo que começa, mas na verdade ele nunca tem fim, Não né? tem fim. Até o dia que você realmente decide pausar ou transformar isso no problema de uma outra pessoa, a partir daquele momento você vai vivenciando esses obstáculos que só crescem. Você mencionou algo e eu queria que a gente explicasse para a população, porque talvez assim como eu, as pessoas também não sabem como funciona a cadeia produtiva da pimenta do reino. Você disse, e eu descobri isso contigo, que no método tradicional, você derruba uma árvore para conseguir fazer o plantio. Por que isso acontece? Como é essa cadeia? Explica pra gente, a gente vai colocar algumas imagens também para que as pessoas entendam. Isso sempre foi assim? Sim. Então, Isis, a pimenta ela é uma planta trepadeira. Então, ela vai precisar de um suporte, de um tutor. E aí, nesse modelo tradicional, é que o produtor acaba derrubando árvores para utilizá-las como esse suporte. Muitas das vezes, árvores de lei, que aí temos esses problemas com o desmatamento. A gente também está na Amazônia, né? O Pará tem esse papel de destaque na cadeia produtiva da pimenta. Mas a Embrapa, né, fez uma pesquisa, já tem 30 anos, que traz uma solução inovadora, que é, em vez de produzir essa pimenta nessa estaca, que derruba árvores, inclusive é mais caro para o produtor, a gente planta uma nova árvore chamada gliricídia. E aí a gliricídia, aqui o cenário é completamente outro, a gente vai estar plantando novas árvores junto com a pimenta e ela é mais barata em até 30% para o produtor, nesse sistema sustentável. Então, os ganhos são tanto para o meio ambiente, mas também para o próprio produtor, que vai estar conseguindo produzir mais pimenta de forma sustentável e o mercado valoriza mais. A Dinam paga até R$1 a mais em cada quilo de pimenta que é produzida de forma sustentável, de uma forma de incentivar a produção de pimenta no modelo sustentável. E você falou que essa solução ela já tem anos, né? A Embrapa, eu sou muito fã porque eu acho que a Embrapa ela não só propõe a solução, mas ela traz o protagonismo para quem se coloca à frente para fazer junto. E eu acho que esse é um movimento muito positivo, Sim. Né? Dá mais vontade, porque sem uma falsa humildade, nós buscamos protagonismo. Todos nós, enquanto empreendedores ou de alguma forma alguém que faz parte de um contexto mercadológico, a gente quer que esse protagonismo bata no nosso ombro, pelo menos para falar, bacana o que você está fazendo. É do ser humano, existe um ego envolvido e tá tudo bem. Eu acho que a gente pode fazer as pazes com esse sentimento, isso não te torna uma pessoa ruim. Mas se já existe essa solução há tanto tempo, por que toda a cadeia produtiva não é dessa maneira ainda? O que falta para isso acontecer? Falta informação, falta chegar nesses produtores. Café com Drummond fazendo esse papel, pois mande esse vídeo aí para quem tiver que mandar, para as pessoas saberem. É só isso que falta. Isis. Porque isso também pra gente foi uma surpresa, porque quando a gente começou, inclusive, na cadeia da pimenta, os produtores com que a gente começou só conheciam o modelo tradicional. Então, foi pesquisas, nós pesquisamos mesmo no Google, a gente pesquisou, né, e encontramos documentos da Embrapa, lá da década de 90, falando sobre essa inovação, e aí a gente falou, então existe essa solução, já existe, porque a gente pensou, então a gente vai ter que começar a pesquisar um tutor novo. Não, a Embrapa já faz isso. Já tinha feito há anos e com uma competência absurda, e aí o que falta é chegar nesses produtores. Há, de certa forma, também, em alguns que já
sabe uma resiliência, afinal, eles já estavam fazendo algo que já estava funcionando. Porém, isso está mudando, porque a cabeça do produtor também está mudando. Ele está percebendo a importância dele cuidar do solo, dele plantar mais árvores, porque, de fato, a gente está vivendo mudanças climáticas, né? Então, ele está percebendo essa importância. Então, de fato, o primeiro fator seria essa falta de informação, falta chegar, mas também a gente tem essa certa resistência de alguns produtores, mas que, felizmente, está mudando. E essa resistência, ela é natural em todas as áreas, né? Sim. Não adianta a gente falar que dá para mudar do dia para a noite. Eu acho que existe um conflito geracional. Normalmente você está lidando com pessoas que são mais velhas. Você tem um conflito também de estilo de vida. Você tem produtores que normalmente vivem no contexto rural, então eles são mais brutos mesmo. Eu não estou falando no sentido pejorativo, sim, mas é aquela pessoa que lutou tanto para construir aquele pedacinho de terra, para conseguir construir a sua cadeia produtiva, que ele é mesmo resistente. Se eu estou fazendo há 30 anos e está dando certo, por que eu vou mexer em time que está ganhando? E essa informação, ela não é cara para ser passada. Hoje, com redes sociais, a gente não tem mais essa barreira de só chega a informação para quem tem acesso a uma grande mídia. Não, você tem ali a rede social, o Instagram e, de alguma forma, constrói. Que tipo de trabalho você, como mulher e também como empreendedora, junto à equipe que vocês construíram, tem feito para fazer essa informação chegar mais longe, ao mesmo tempo que você também projeta os números da sua empresa? Isso é através da divulgação geral. Então, seja através das redes que a gente comunica ou principalmente dos eventos que a gente participa. E também tendo alinhados. Então, trabalhar com impacto me trouxe essa visão. Eu não vou conseguir fazer nada sozinha. Então, eu preciso de aliados em todos os setores. No setor público, privado, no terceiro setor também é importante. Porque juntos a gente consegue estar divulgando mais, a gente consegue estar somando forças para, de fato, estar pensando em mecanismos eficientes para a gente estar expandindo isso. Um resultado disso agora que a gente está fazendo em Paraupebas, a gente implantou o primeiro pimental sustentável de pimenta do reino. Legal. Com liricídia, e a gente implantou com diversos parceiros que ajudaram, tanto o setor privado quanto o setor público, e aí depois disso, validando esse modelo, a gente volta a olhar para ele, porque a gente tem que estar sempre revisitando, olhando para o nosso impacto, e aí a gente então agora muda, em vez de pimentais sustentáveis, a gente está implantando inclusive um novo projeto chamado Safes com Pimenta. Qual é o objetivo dele? A gente chama de florestas comestíveis. Ai, que lindo! A gente recupera áreas degradadas enquanto a gente produz a pimenta do reino sustentável, que é a da Dinan, que a gente já sempre fala, mas também alinhado com outras culturas super importantes, como o cacau e como o açaí. O objetivo é de estar equilibrando melhor essa renda do produtor, porque aí ele vai ter a renda da pimenta, do cacau e do açaí, e a gente consegue fazer com que ele tenha esse olhar mais voltado também para a sustentabilidade, da importância de cuidar do solo, de restaurar aquela área dele que está ali improdutiva, enfim. E aí, com parceiros, a gente consegue fazer isso. Agora a gente está implantando esse primeiro pimental sustentável também com o apoio da Vale, mas é com esses atores nesse ecossistema que a Dinan consegue levar essa tecnologia da Embrapa, divulgar, fazer com que os produtores conheçam isso. É em conjunto. Plural, diverso e sustentável. Esses são só alguns dos assuntos que eu quero tratar no segundo bloco, porque eu ainda tenho muitas perguntas, mas eu tenho certeza que a nossa audiência quer entender e ao mesmo tempo se inspirar também. Esse é o papel do café e ao mesmo tempo também é o papel da Dinan, inspirar outras iniciativas. Portanto, meu querido, não saia daí porque eu volto já com mais Café com Drummond para você. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Toda vez que eu entro nesse rio, eu me pego pensando na vida. Eu sempre achei que o futuro era algo lá longe. Um dia
eu comecei a pensar naquele outro futuro, o que está mais pertinho da gente. O futuro pode estar em cada coisa que ajuda a melhorar nossa vida. É bonito de ver os meninos felizes da vida, o tempo trazendo coisas boas, a vida se iluminando. Sabe que é até bom pensar no futuro como um amanhã, mas é melhor lembrar que ele acontece aqui, no que a gente faz hoje. Chegou aquele momento do programa que eu adoro, a pausa para o café. Aqui no Pará, todo mundo tem uma história com o café Santa Clara, seja no café da manhã em família, na pausa do trabalho ou no café da tarde. Há mais de 65 anos acompanhando os paraenses com sabor e qualidade que fazem parte da nossa rotina. E tem uma linha completa, viu, para todos os gostos e ocasiões. São cafés tradicionais, cafés especiais, solúveis, cápsulas, cappuccinos e muito mais. Eu já garanti o meu coado por aqui. E é claro, tá uma delícia. Café Santa Clara, a diferença é clara. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. Que papo maravilhoso, temperado e eu diria até apimentado. Minha amiga, falávamos sobre esse contexto plural, né? Como é importante essa união de empreendedores sustentáveis que de alguma forma buscam pensar essa cadeia produtiva para o bem comum e como que essas associações também podem fomentar. Porque eu fico pensando, antigamente teve uma novela que se chamava Chocolate com Pimenta. Enquanto você falava sobre o cacau, eu logo pensei, bom, fazer uma associação com alguém que trabalha com chocolate, consequentemente com cacau, já te permite criar talvez uma collab, um produto compartilhado. Isso faz parte dos planos? Como que você enxerga essa possibilidade, principalmente como ponto de atenção que pode projetar ainda mais o nosso estado para o Brasil? Sim, Isis, a gente tem, né, dentro dos planos, a gente está fomentando, né, o associativismo, o cooperativismo, porque a gente vê que é a junção, né, de diversos produtores que a gente consegue ter uma cadeia produtiva mais organizada, mas a gente consegue ter mais potência no impacto. Então, tá nos planos da Ginan, a gente tem metas até 2030 de estar beneficiando diretamente 30 produtores, produzindo 30 safras com pimenta, com o cacau, com a pimenta do reino, com açaí e também fazendo a conexão com o mercado. O açaí, por exemplo, ele seria desses safras, né, para alimentação local, porque a nossa produção local ainda não é nem suficiente. Então a gente já teria... Não é suficiente. Então tem uma certa época que a galera do açaí tem que buscar açaí de fora, de outros municípios aqui mesmo no Pará, para trazer para dentro. O que justifica, inclusive, quando encarece um pouco mais aqui. E o cacau, a gente tem localmente, inclusive, cases de sucessos de indústrias, né, que estão começando agora, bioindústrias que a gente fala, tanto lá em Marabá, com a Lari da Uru Chocolates, como também aqui tem em Paraupebas a Amé Chocolates. Então, a gente já vê uma movimentação local dessa galera que atua já na cadeia do cacau, produzindo, né, chocolate de verdade localmente. E a Ginan tem 10 planos futuros de estar, então, trabalhando em collab, está trazendo esse chocolate com pimenta em um produto que com certeza vai ser delicioso, mas para a gente estar juntos, né, tá tendo esse protagonismo maior e também desenvolvendo a cadeia juntos, da pimenta ao cacau, ao açaí, tudo conectado. A Auro faz parte também aqui do Café com Drummond, a gente tem entrevista com a Lari e a ideia é justamente mostrar como que esse olhar afetivo que uma tem para outra, que um empreendedor tem para outro, potencializa e na verdade não compete. A gente reconheceu o mercado da economia no mundo de forma muito competitiva e eu acho que a competitividade na dose certa, ela é interessante para a pessoa, porque se eu estou buscando uma competição comigo mesma, de alguma forma eu melhoro os meus números, eu quero ter um desempenho melhor hoje do que eu tive ontem e assim sucessivamente. Agora, quando você começa a desejar que o outro caia ou que o outro não cresça, para que você seja o centro das atenções, isso não se sustenta no longo prazo. E aí eu queria falar justamente sobre o longo prazo.
nós fazemos parte de um contexto geracional que tem muita dificuldade com a espera. A gente percebe que os pequenos hoje não têm o ímpeto de esperar os 5 segundos de um vídeo no YouTube, aquela propaganda. E a gente cresceu, pelo menos eu cresci vendo reclames do Plim Plim, a gente cresceu vendo propagandas grandes dentro de um contexto da televisão aberta. Isso mudou, isso trouxe uma urgência, mas também trouxe um movimento mercadológico que faz com que essas pessoas tenham menos resiliência para os desafios, que muitas vezes te projetam para esse longo prazo. Eu sei que você tem metas, eu deduzo que você tenha objetivos, você construiu junto à equipe um plano mesmo de carreira, de desenvolvimento para o negócio da Dinan. E ele não vai se concretizar em 5 dias. Não. Como é que você organiza essa estruturação e mede no meio do caminho para perceber, bom, estamos avançando ou não, precisamos mudar a rota aqui para alcançar um resultado mais sério? Isis, bem legal esse teu ponto, porque isso realmente faz parte, né? A gente tem essa meta grande, mas a gente tem a consciência de que vai demorar esse tempo para chegar lá, mas o que faz um dos principais pontos no planejamento, né, dessas grandes metas para a Dinan, que a gente tem algumas metas para 2030. A gente começou em 2022, mais ou menos aí, então já tem um grande tempo, né? Mais de 5 anos, né? E aí um dos grandes pontos que fez a gente estipular essa meta era ter a certeza de que a gente estaríamos construindo algo com a base sólida. Então, isso fez com que a gente quebrasse, né, em pequenas metas, a nossa meta geral. Então, onde a Dinan quer estar em 2030, como eu quero estar lá como empreendedora, em que mesas eu quero estar sentada, que discussões eu quero participar. E aí a gente vai traduzindo isso em pequenas metas, em pequenas ações, porque se eu fosse vislumbrar só a grande meta, eu iria desmotivar logo no início. Então, aquela grande meta que eu tenho para 2030, agora eu começo. Por exemplo, 2030 eu tenho que implantar 30 safras com pimenta. Agora, em 25 eu já comecei a implantar 1. Então, são passinhos de bebê. Mas é ter uma meta grande e quebrar ela em outras metas pequenas, em tarefas, ações que a gente precisa para conseguir conquistá-la. E também ter bons parceiros no meio do caminho. Trabalhar com impacto deixou isso muito claro para mim, que eu preciso de outros parceiros, de outros atores. Então, a gente também faz um mapeamento dos parceiros que tem sinergia com aquilo, com a história da Dinan, com aquilo que a Dinan quer construir, com um legado que a gente quer deixar. Então, a gente vai buscando esses atores chaves, chamando para construir isso conosco e a gente vai fazendo. Dá muita coisa errada no meio do caminho, mas uma palavra é pivotar. Então, errar, a gente vai errar, mas a gente tem que tentar errar rápido, errar barato, né? Uma frase comum, mas isso faz parte. E entender e tem que estar sempre reavaliando. Então, quando a gente fez essa meta lá em 22, a ideia era fazer 30 safras com pimenta até 2026. 2026 ano que vem, agora em 25 eu estou fazendo o primeiro safra com pimenta. Então é ideal também que a gente vá estar sempre revisitando as metas e vendo o que a gente é capaz de realizar de fato no pequeno prazo, no médio prazo e no longo prazo. E ter essa consciência de que sozinho eu não vou conseguir fazer, eu preciso quebrar essa grande meta em pequenas atividades e buscar atores para a gente fazer isso juntos. 2 insights. O erro é privilégio de quem faz. E eu acho que isso tem que ser fio condutor do nosso pensamento. Seja você que trabalha CLT dentro de uma empresa, seja você que está no mundo dos negócios. Porque somos empresários em todos os contextos. Se você é CLT numa empresa, de alguma forma você também tem uma equipe, você gere um processo organizacional para mostrar o seu potencial, a sua projeção e de alguma forma o que você pode fazer para o resultado daquele negócio. E no empreendedorismo isso não é diferente. Eu vou fazer uma pergunta de bastidor e fique muito à vontade caso não possa responder. Mas hoje, vocês que começaram lá em 2021, já conseguem ver
alguma projeção de lucro ou ainda está nessa fase de investir e você tem outras fontes de renda para conseguir manter o sustento? Nesse início, né, das startups está sendo isso, investir, por isso tem que investir rápido e investir barato, porque nessa fase inicial está realmente sendo a de captação de investimento para estar fazendo o negócio rodar com as vendas dos produtos que a gente também tem, mas a gente já tem projeções de lucro logo para o ano que vem. A gente tem diversas estratégias para colocar ainda esse ano, algumas novidades vêm aí, mas nessa fase inicial está sendo isso. E esse também é um ponto importante, Isis, porque quando a gente está no começo do negócio, é bem desafiador, são muitos os desafios. E o que desmotiva muitas pessoas a empreender, de fato, é a questão do capital. Então, essa parte também, a gente está nessa fase inicial engatinhando. Dentro do mundo das startups, a gente tem um conceito, é Vale da Morte. A gente está exatamente nesse momento, mas o impacto, eu acho que trabalhar com impacto faz com que a gente olhe para isso com os olhos com mais cuidados e a gente saiba que o momento certo está chegando, porque a gente está se preparando para isso, a gente tem um planejamento para isso, e a gente está fazendo as ações corretas para chegar lá, porque também não adianta eu só ficar esperando, acomodada, sem um plano, porque aí realmente não vai acontecer nenhuma mudança. Não vai, gente, não vai. Não adianta falar assim, eu estou rezando para Deus. Deus ajuda, só que Ele também quer que você prepare o terreno, Ele quer que você esteja pronto para virar a chave e até para comemorar as pequenas conquistas no meio do caminho. Você falou sobre projeções, né? A gente tem aqui no cenário hoje alguns dos... Como que a gente chama? Não é a embalagem, né? Isso aqui seria os nossos moedores rústicos. Moedores rústicos, minha gente. Marketing é tudo nessa vida, né? Vamos contextualizar isso aqui. Isso aqui é para você se sentir um Masterchef, tá? Eu tenho feito alguns experimentos em casa, porque eu tenho o meu, claro. E eu gosto de colocar não só nos pratos, mas eu coloco também nas bebidas. Eu tomo água com gás, com limãozinho e um pouco de pimenta. E eu percebo que isso aqui traz um valor agregado para o produto. Já era uma ideia inicial, em algum momento vocês perceberam que era preciso pensar em estratégias para aumentar esse valor percebido do produto final? Era um desejo? Como é que você construiu esse conceito junto à equipe para colocar esse produto no mercado? Isis, o grande surgiu através, né, de um problema. A gente precisava monetizar o negócio. A gente começou para ter impacto, mas eu precisava monetizar o negócio e ver a ideia de trazer um produto, né? Só que aí a gente queria agregar mais valor, a gente queria fazer diferente do que as outras marcas já faziam, né? E foi através de um problema que a gente tinha, porque antes não era nem essas embalagens, era outras que a gente tinha de plástico e vidro, e a gente começou com elas. Porém, aí vem aquela questão da escuta. Os nossos primeiros clientes gostavam da pimenta, mas traziam pra gente o feedback que aquele moedor de plástico e vidro não estava funcionando. Um mês depois, a embalagem não estava mais funcionando. E foi a partir disso, a gente teve esse problema dos feedbacks dos clientes e a gente teve uma falta de fornecedor. E foi aí, né, que aí a gente começou a pesquisar novos modelos de moedores e a gente chegou nesse, a gente falou, acho que um moedor rústico, acho que faz sentido a gente trazer, acho que as pessoas vão se sentir um chefe na cozinha. Então vamos comprar isso. E a gente investiu e hoje é o nosso carro-chefe. Já falando de projeções, até o final do ano a gente vai estar mandando ele para todo o Brasil, porque vai ter produto da Dina online, para qualquer lugar as pessoas comprarem. Gente do céu, e eu falo que até o arroz com ovo, ele tem um gostinho especial quando você coloca ali o moedor para funcionar, porque nós experienciamos as vivências do dia de acordo com esse sentimento. Então, quando você pega um pote de plástico e ao mesmo tempo você segura um moedor desse, rústico, você entende que até o produto parece diferente. Eu cresci escutando a minha mãe falar o seguinte, que tomar água na taça é diferente de tomar água no copo de requeijão. O que não significa dizer que a água do copo de requeijão é suja, é ruim ou não vai hidratar. Mas qual é a sensação de tomar a água naquela taça? Ou de tomar uma coquinha também num copo de vidro, ao invés de ser num copo de plástico. E é esse sentimento que eu deduzo que vocês queiram passar para esse cliente final também, sabe? Porque, de alguma forma, isso não só agrega o valor, mas projeta o seu negócio. Porque quando você cobra X reais por um produto como esse,
sabendo que é sustentável 2 vezes, porque não é uma embalagem que ele vai jogar fora, ele consegue repor a pimenta ali dentro para continuar usando esse moedor. Aí vai lidar com o refil, né? Você compra depois só a pimenta. Eu escutei, e aí você pode me corrigir caso eu esteja errada, que nós temos aqui uma das maiores colônias japonesas do Brasil, né? E os japoneses trouxeram também essa pimenta do reino para cá. Isso colocou o estado do Pará num mapa muito importante, que a galera do Sul e do Sudeste sequer tem ideia. Fala lá do contexto da Liberdade, né, que é o bairro japonês lá em São Paulo, mas não fala de Tomé-Açu, que é a capital da pimenta do reino aqui no estado do Pará. Como que vocês hoje, estando aqui no Sudeste paraense, buscam conectar essas histórias e talvez falar de Tomé-Açu, ainda que o negócio não esteja para o lado de lá, mas projetando esse conceito para o resto do Brasil? Isis, e incrível, porque a gente tem uma história também com Tomé-Açu. A gente foi muito abraçada pelo povo de Tomé-Açu. A gente teve a oportunidade ano passado de fazer uma imersão lá em Tomé-Açu. A gente visitou produtores, o seu Mitinório, que é super inspirador e nos deu muitos conselhos importantes. Inclusive, ele é um dos nossos mentores nesse projeto Safos com Pimenta. E a gente busca sempre, por onde a gente passa, falar deles, lembrar disso, que é um ponto super importante. A maior colônia de japoneses a gente tem aqui no Pará, Tomé-Açu, e eles, é incrível porque eles estão sempre se reinventando, eles estão sempre mudando e sempre olhando para a natureza e aprendendo com ela, que é uma frase inclusive que o seu Mitinório fala bastante. Então é nessas conexões, por onde a gente vai, vocês conhecem o Tomé-Açu, eles são pioneiros nisso, eles já fazem isso há muito tempo e sempre se conectando. A gente está fazendo esse projeto agora e sempre falando com o seu Mitinório, a gente conheceu o Canta, que é incrível o cooperativismo que eles fazem lá, o envolvimento, o engajamento dos próprios produtores, e eles servem para a gente como uma inspiração, onde a gente está sempre aprendendo, olhando, mas também se conectando, mostrando o que a gente está fazendo aqui. A gente quer trazer o seu Mitinório aqui também, para que a gente possa estar fazendo esse intercâmbio entre as culturas, aquilo que a gente está fazendo, para que juntos a gente possa crescer, mas sempre dando a eles o pioneirismo, aquilo que eles já fazem há muito tempo, trazendo isso para o Pará e divulgando, porque uma coisa importante também, Isis, foi um povo que abriu as portas para a gente e sempre com aquela sede de passar o conhecimento que eles têm. Isso para a gente, eu sempre falo, a gente visitou outras regiões no Pará, é um povo muito bom, mas é incrível quanto o Tomé-Açu nos recepcionou. Muito, muito mesmo. Então a gente é muito grata a eles também e é uma parceria incrível. Ah, que maravilhoso. Falando em parcerias, você citou no começo da entrevista o Instituto Vale. Quando a gente olha para essas iniciativas, é muito comum e de forma muito preconceituosa que as pessoas que não têm conhecimento sobre a causa em si não entendam que relação é essa e como é que esses projetos são de fato impulsionados. E eu queria, a partir da sua experiência, que você contasse um pouquinho para as pessoas, né? Que incentivo é esse? Como é que funciona esse empurrão que te projetou a ter um negócio hoje? Sim, Isis. A Dina surge, né, então, dentro de um programa Inovap da Fundação Vale, e ali eles foram os nossos idealizadores iniciais. Eles acreditaram muito na gente, né? Foi dentro de um programa de iniciativa social deles, mas a gente teve uma assessoria completa durante mais de 2 anos, Isis. A gente teve assessoria jurídica, a gente teve assessoria contábil, eles contrataram vários mentores para fazer com que a gente tivesse esse despertar para o empreendedorismo com impacto, né? Então a gente teve todo esse apoio deles, né? Teve uma fase inicial de aceleração que a gente chama e um outro momento de monitoramento que eles foram deixando a gente mais sozinhos para ver os resultados e felizmente foi positivo. Para além de toda essa assessoria que a gente teve, que somou muito e fez a diferença e me formou muito da empreendedora de impacto que eu sou hoje, por isso que a gente é muito, muito grata à Fundação Vale, todo o trabalho que eles fizeram, o Centro Amazônia, que também estavam em conjunto, mas eles também aplicaram um capital semente, que no início de uma startup, no início de um negócio, faz toda a diferença. Então, esse capital semente, cada negócio, né, dentro da sua natureza, do que iria fazer, decidiu ali junto com os mentores, né, porque além disso, imagina, eles me aplicaram capital
capital semente, mas eu também tinha um mentor que entendia de finanças, que entendia de negócios, para me ajudar a investir na forma correta. E a Dinan, a gente implanta, então, com esse capital semente, o primeiro pimental sustentável do Polo Carajás, que serve como uma vitrine tecnológica, mas a gente também adapta a garagem da casa da Thaís para ser a nossa bioindústria de pimenta do reino, para que a gente tenha segurança alimentar na produção dos moedores. Então, esse capital, ele foi essencial para o início da Dinan e para que a gente hoje fizesse o negócio girar através da venda dos produtos e, ao mesmo tempo, tivesse o impacto, o projeto inicial da Dinan, todo esse know-how. Então, foi uma combinação do capital semente que eles investiram, o recurso financeiro, mais as mentorias e o acompanhamento que eles fizeram conosco por mais de 2 anos, no qual é responsável por muito do que a Dinan é hoje. A gente sempre fala, a Dinan é um legado que está sendo construído e é apoiado muito pela Vale, a Fundação Vale e agora o Fundo Vale. Então, é um conjunto de atores, né, com diversas ramos, mas que no final nos apoiaram muito. Então, o impacto que a Dinan está construindo, a gente deve muito a todo esse apoio que a gente teve lá no início. Isso é muito legal, porque a gente percebe que é uma cadeia que começa com esse ambiente de colaboração e não tem limite para o crescimento, né? Na verdade, vocês podem projetar agora mudanças para incluir novos produtos, talvez buscar outras cadeias produtivas com outras plantas e pensar nessa ampliação não mais com uma dependência, porque toda essa assessoria inicial certamente poupou frustrações. O Brasil é um dos países que mais tem iniciativas empreendedoras no mundo. Sim. Em contrapartida, também é um dos países onde os negócios fecham as portas antes do final do primeiro ano. E essa explicação, normalmente, nasce justamente desse despreparo. Que despreparo é esse? É um olhar para o produto que eu gosto, mas não necessariamente para o que envolve por trás. Eu preciso entender de negócios, eu preciso entender de finanças, eu preciso gerir pessoas, eu preciso muitas vezes sair da mão na massa do produto final para pensar numa série de outras coisas que são mais chatas. E se você é uma pessoa que gosta de plantar pimenta do reino, de alguma forma você vai fazer isso como última etapa do processo. E aí você vai se frustrar porque você entra e vai percebendo isso ao longo do caminho. Ter essa assessoria inicial, eu deduzo que tenha sido muito importante. Eu queria ficar aqui horas conversando, viu? Mas eu tenho uma última pergunta para você, porque a gente tem um ano muito emblemático, né? Estamos aqui com a COP30 batendo na porta. Eu não gosto de falar da COP30 como um conceito fechado, porque tem gente acreditando que acabou a COP, vai sair um resultado palpável ali de dentro. E não vai. Não. Na verdade, é um contexto muito mais idealizado, subjetivo, do que qualquer outra coisa. No fim das contas, é um papel, tá, gente? Uma carta lá, assinada por todos, que nem tem uma garantia de que todos vão cumprir, né? Vídeo que a gente está vendo agora sobre o Acordo de Paris, a saída dos Estados Unidos dessas iniciativas. Então, tudo isso é muito orgânico. Mas uma coisa é fato, a COP ela veio para projetar as iniciativas sustentáveis, para mostrar que existe economia sustentável, que existe bioeconomia e que essas coisas não precisam andar separadas. Como você, como empreendedora, como jovem e como amante da natureza também, como uma cidadã da floresta, reconhece esse impacto da COP antes dela acontecer e o que você espera já para a partir do ano que vem? Isis, eu espero que a gente consiga na COP ter essa visibilidade, porque afinal os olhos do mundo estão virados para a Amazônia, para Belém, nessa COP, mas que ele seja só o início, que a partir disso a gente consiga ter, né, mais atores e conjuntos para a gente de fato fazer com que essa bioeconomia ela cresça, ela se desenvolva. Porque a gente, em época de COP, está falando muito de bioeconomia, de bionegócios, mas que a gente pare de deixar somente na teoria ou no papel e comece a de fato implementar as ações necessárias para que a gente consiga ter essa bioeconomia desenvolvida, porque o Brasil tem muito potencial de estar, né, desenvolvendo essa bioeconomia. Então, o que eu espero é que a gente consiga tirar somente esses planos do papel, somente o que as pessoas estão falando, o que esperam e o que vão fazer, mas que a Amazônia ela não seja só um papel de fundo para que eles possam falar o que eles quiserem, mas que os projetos saiam do papel, que as pessoas que aqui vivem de fato sejam impactadas
cuidadas, que a floresta de fato consiga se manter de pé, mas que isso de fato tenha implementação. Acho que essa tem que ser uma COP que para depois dela, da visibilidade, a gente tenha implementação e de fato o desenvolvimento sustentável que a gente precisa e merece. Precisa e precisa muito. Eu queria dizer que você é uma mulher inspiradora, que dá vontade de dizer que é uma menina que inspira, mas eu tenho muito receio porque eu particularmente ficava muito chateada quando aos 19, aos 20 anos eu já lá trabalhando em cargos de liderança inclusive, e as pessoas diziam: ai, olha só que bonitinha. Não, então não é isso. O que eu quero dizer é que você impacta o mundo com a sua verdade, com a sua força. Você e a sua irmã têm uma presença ativa que é muito incrível e sou muito grata por ter conhecido vocês. Espero que vocês continuem a inspirar projetos, pessoas, meninas, mulheres que ainda muito de forma embrionária querem fazer algo, mas não sabem muito bem por onde começar. Eu acho que vocês romperam barreiras e vão romper outras mais. A caminhada não será fácil, não será rápida, mas eu tenho certeza que os frutos vão ser muito extraordinários. Muito obrigada pela generosidade em compartilhar sua história conosco e eu espero que seja daqui para frente cada dia com mais brilho e mais tempero. Obrigada, Isis. Pra gente é um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória e da Dinan, daquilo que a gente está fazendo. E é isso que nos move. A gente quer, de fato, fazer uma transformação. E se eu puder tocar uma pessoa e fazer a diferença, pra gente já vai ter valido a pena. Porque é essa transformação positiva que a gente quer ver. Portanto, se você está aí achando que para impactar as pessoas eu preciso fazer algo que muda o mundo, você pode mudar a vida das pessoas que estão ali na sua comunidade. E essa iniciativa vai crescendo, 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 até que um dia você constrói algo tão grande como a Dinan. Tenho certeza que você amou essa história. Mas olha, o Café com Drummond não terminou. No próximo bloco tem aquele quadro que você ama, portanto não saia daí, nós voltamos já. Toda vez que eu entro nesse rio, eu me pego pensando na vida. Eu sempre achei que o futuro era algo lá longe. Um dia eu comecei a pensar naquele outro futuro, o que está mais pertinho da gente. O futuro pode estar em cada coisa que ajuda a melhorar nossa vida. É bonito de ver os meninos felizes da vida, o tempo trazendo coisas boas, a vida se iluminando. Sabe que é até bom pensar no futuro como um amanhã, mas é melhor lembrar que ele acontece aqui, no que a gente faz hoje. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café pra fazer a diferença. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond e tá na hora do seu Energia para Crescer. Eu tô muito feliz de trazer no episódio de hoje a Wanda Monteiro. Ela que é filha do tradicional, excepcional, extraordinário Benedito Monteiro, escritor paraense com obras como Verde Vago Mundo. Ficaram para a história. A Wanda, que também é escritora, na sua obra mais recente, Chão de Exílio, conta parte dessa vida com tantos obstáculos, mas também com tanta poesia. Que honra trazê-la aqui para o nosso Energia para Crescer de hoje. Wanda, é um prazer receber você no nosso Energia para Crescer e eu queria que, com todo esse legado que você hoje mantém vivo, fale
como é que nós, seres da floresta, cidadãos que fazem parte desse contexto, podem contribuir para a continuidade, para o futuro desse nosso grande país Pará? Que prazer falar contigo, Isis. Olha, a primeira coisa é se sentir verdadeiramente povo da floresta e filho do rio. Quando a chuva cair, olhar para ela, olhar para dentro dela, correr para dentro dela e amar a natureza e se sentir parte física e orgânica dela, para cuidar dela, para poder defendê-la. Então, esse é o primeiro caminho. Desde tenridade, a gente falar para as crianças por que a chuva cai, para onde ela vai, né? O rio, por que ele corre, onde ele desemboca, né? O rio é um organismo vivo, inteligente como a Terra. A Terra é muito mais inteligente do que nós, humanos. Então a gente tem que tirar de nós essa ideia equivocada de que nós somos o centro da Terra. Não somos o centro da Terra, somos uma ínfima parte. E então é ensinar desde tenra idade essa conexão profunda de que somos povo da floresta, somos povo dos rios e que a gente tem que valorizar isso para sermos valorizados. E brigar por essa nossa missão de estar em defesa, para deixar a floresta levantada e o céu suspenso. Porque só quem sabe suspender os céus são os povos originários. Devemos cuidar deles, dos quilombolas e dessa população ribeirinha maravilhosa que nos circunda aqui na cidade de Belém. Que papo sensacional! Eu ficaria horas e horas escutando as histórias que a Wanda tem para nos contar. E olha, o Energia para Crescer, assim como o Café com Drummond, só são possíveis por conta da Equatorial Energia, parceira incrível. E hoje eu tô num cenário diferente, viu? Na ativação da Equatorial para a COP30. Um barco lindíssimo aqui na Estação das Docas para que você possa visitar e se encantar. Há 13 anos, a Equatorial vem iluminando caminhos por todo o Pará, mostrando que o futuro começa nas pequenas mudanças que transformam a vida das pessoas todos os dias. Com o Luz para Todos, leva energia para comunidades que viviam sem luz. Com o E+ Geladeira, troca equipamentos antigos por novos, ajudando famílias a reduzir o consumo de energia. E também cuida do planeta, reduzindo a emissão de CO2. Sabe como? Desativando usinas a diesel e ligando cidades ao sistema interligado nacional. Tem também a Clara, assistente virtual que aproxima pessoas e facilita o atendimento. E o Mais Energia Pará, com obras de desenvolvimento que impulsionam o Estado. Tudo isso porque o futuro se constrói agora, junto com você. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. A toda hora, Equatorial. Como é bom perceber uma juventude pulsante, que entende que é preciso ir atrás dos sonhos com responsabilidade e estratégia. Eu desejo muito sucesso para esta empresa que já nasce grandiosa pela sua essência. Eu já estou aqui me preparando para a sua próxima dose de diálogo e inspiração. Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.